Meus irmãos, veja, por isso que eu, quando falo das minhas histórias e as minhas experiências com Cristo, e digo que as pessoas, elas falam de Jesus, mas elas falam do que elas simplesmente só o que está lendo nas Escrituras, mas na verdade elas não tiveram a experiência com Cristo. Porque você vê esses pastores de nomes, né? Pastores de grandes mesmo, templos aí, que multidões vão atrás desses pastores. E as pessoas dão crédito a eles, né? Mas se tem uma pessoa que, como por exemplo, eu não sou pastora, se for uma pessoa simples, as pessoas não dão ouvidos, né? Porque você vê, eu falo das minhas histórias, das minhas experiências que eu tive e tenho todos os dias com Cristo, mas as pessoas elas não dão crédito. Elas dão crédito àquelas pessoas que, de nome, pastor não sei o quê, bispo não sei o quê, bispa não sei o quê, e eles pregam, esses bispos, essas pastoras, eles pregam o que eles não vivem e o que eles não viveram, as experiências com Cristo. Eles pregam doutrinas e mandamentos deles para as pessoas, para as pessoas fazer coisas que eles mesmos não fazem, né? E veja, eu não estou aqui julgando ninguém, mas estou falando do que eu vejo. E também sei que nós, seres humanos, somos falhos, somos pecadores, que a gente não somos perfeitos, eu não sou, ninguém é. Mas não adianta a gente ficar aqui pregando em hipocrisia, falando de coisas que a gente não vive e fazendo com que as pessoas têm que fazer porque tem que fazer se elas mesmas não fazem, né? Mas graças a Deus, como Jesus disse que no final dos tempos tudo ia ser revelado, e as coisas estão começando a ser reveladas, a casa desses pastores e dessas pastoras, desses grandes líderes de grandes religiões, porque são religiosos, estão caindo. A cara deles tá aí, as histórias deles estão aí. Não que eles não tenham que ter a vida deles, que eles também pecam, também erram, assim como eu. Mas eles se julgam os certos, os perfeitos. Nós somos todos imperfeitos, nós não somos certos em nada. E se não for Deus todos os dias nos dando força para que a gente possa falar dele e viver uma vida em santidade junto dele, todo dia com o joelho no chão, se consagrando em jejum, vigiando, que é o mais importante. Em primeiro lugar, a gente tem que se vigiar, a gente tem que se policiar para que a gente possa falar de Deus de verdade, de fato de verdade, porque eu falo do que eu vivo todos os dias. Eu jamais venho aqui para falar coisas que eu nunca vivi, ou então falar de coisas que eu não estou entendendo. Então, gente, meus irmãos, não sigam religião, porque religião não salva. Não sigam, principalmente, os seres humanos, esses líderes que se dizem de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Porque se vocês seguirem nós, pessoas, vocês vão se decepcionar. Nós nos decepcionando um com os outros. Porque o que eu ouço de pessoas, deixei de buscar a Cristo porque
eu vi isso e vi aquilo, e porque o pastor fez isso e fez aquilo. Por isso que eu digo para vocês, se você não viver uma pessoa, a sua pessoa não viver em comunhão com Cristo, buscando somente a Cristo, se você ficar confiando no seu pastor, na sua pastora, na sua bispa, e você colocar na cabeça que ela é uma santa, que ela é perfeita, que ela sempre vai fazer aquilo para agradar o seu coração, pelo amor de Deus, saiam dessa. Aí Jesus diz assim: saiam delas, povo meu. A gente só pode seguir a Cristo, meus irmãos. A gente não pode ficar seguindo ao homem. E também outra coisa que eu vou falar para os meus irmãos em Cristo. Esqueçam aquelas pessoas que caíram no pecado, como a gente aponta, né? Que o pastor caiu, a pastora caiu, ele fez isso, ele fez aquilo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, não. E que bom que essas pessoas que foi revelado o que elas estão fazendo de errado no púlpito e falando coisas e vivendo outras, que bom que veio a público, porque Jesus ainda está com a porta aberta, com o coração aberto para que essas pessoas se arrependam e ainda assim mesmo ganhem a sua salvação. Porque você já imaginou se esses pastores que estão se revelando aí, fazendo coisas erradas, se não fosse logo revelado, eles perdiam até a salvação dele, corre o risco de perder. Mas graças a Deus que está sendo revelado, e aí eles têm tempo ainda de se arrepender, pedir perdão a Deus ou a alguém que eles fizeram coisa errada, e se voltar verdadeiramente para Cristo e não viver num púlpito pregando uma mentira, querendo que os outros vivam e eles mesmos não vivem. Porque não adianta, Jesus disse que naquele dia, se você disser: ah, Jesus, eu fiz isso, fez aquilo, mas Jesus vai dizer: eu não te conheço, porque você precisa se salvar. Então que a gente vivemos em Cristo todo o tempo, buscando só Ele, e por Ele, e para Ele. E esqueça o ser humano, porque nós somos pecadores e sempre vamos ser. Então a gente só pode seguir a Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a gente se curve simplesmente a Cristo, só a Ele, porque só Ele é quem vai nos dar a vida e vida eterna. E a verdade só está nele. Que Deus nos abençoe.